Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, a gente falou aqui no Encontro com a Notícia na semana passada da manifestação que iria ocorrer no Brasil, né? Neste domingo, mais uma vez os brasileiros iriam às ruas pedir mais uma vez o impeachment de Dilma, realmente a saída dela, outros seriam a favor de Dilma, mas não foi isso que a gente viu, né? Não, sabe aquela história da maioria silenciosa? Foi o que ocorreu ontem na quase totalidade das grandes cidades brasileiras, quando se esperava um movimento de rua com dois lados. O Volta Dilma, não é? O pessoal do PT, da CUT, e o Fora Dilma, aqueles que querem que agora, nesse mês de agosto, que começa hoje, se concretize o processo de impeachment. E os dois lados foram fragilizados porque os dois lados estão, em termos de movimento, se dividindo entre eles. O PT, por exemplo, a gente vê um fosso nesses últimos dias entre a presidente Dilma, que quer transferir para o PT os problemas do Caixa 2, com a própria dificuldade depois que o ex-presidente Lula se tornou réu em um processo que não é um processo do Sérgio Moro, é de um outro juiz. Muitos petistas, aqueles não necessariamente os militantes, mas que até recentemente iam às ruas apoiar Dilma, eles aguardam silenciosamente o desfecho porque não estão participando, digamos assim, dessa forma mais explícita, mais radical, de uma situação que cria até desconforto e constrangimento para alguns deles, antes de ver realmente se justifica esse processo de Lula réu e desses novos fatos, dessas novas informações sobre a campanha e o Caixa 2, campanha de 2014. O outro lado tinha basicamente três frentes, né? A mais importante delas, o Vem Pra Rua, que foi a única que fez o movimento ontem, o Vem Pra Rua, para concluir o processo do Fora Dilma. E tinha o Movimento Brasil Livre, que recuou, desistiu, e aqueles outros que davam um volume muito grande às manifestações, não se manifestaram porque o Fora Dilma não é necessariamente o Fica Temer. A gente vê alguns, por conta da campanha de 2014, do Caixa 2, vendo que a chapa é Dilma com Temer. Muito embora o presidente interino esteja com um processo tentando separar essas contas, dificilmente ele vai conseguir dizer que a campanha em que ela foi eleita presidente, Dilma, e ele eleito vice, eram campanhas separadas. E a rua, aquele grupo que ia às ruas mais consciente, ele tem noção disso. Tanto tem que não está mais se manifestando e desistiu porque viu que não ia levar aqueles profissionais liberais, aqueles mais independentes que não são necessariamente militantes. Ontem foi basicamente uma manifestação, tanto de um lado quanto do outro, de militantes. O cidadão médio brasileiro, bem informado, de um lado o PT está envergonhado e do outro não está satisfeito apenas com a saída de Dilma, sem que se resolva também, se comprove a viabilidade, a estabilidade, digamos assim, de um governo com o Temer à frente, sem os problemas da campanha de 2014 e talvez, principalmente, sem chegar a ele, problemas que chegaram pelo menos, se você pegar das 5 principais lideranças do PMDB, das 6 principais lideranças do PMDB, e ele é uma delas, pelo menos as outras 5 também estão encalacradas com problemas da Lava Jato e problemas outros, né, de ordem assim, para até se chegar à cassação de Eduardo Cunha, que é um deles, ou de Renan Calheiros, que é outro deles, acrescentando-se aí Romero Jucá, José Sarney, e a sociedade está acompanhando isso. E a sociedade está acompanhando isso e ela vai se manifestar. Acredito que até o final desse mês, quando estiver mais próximo do processo de impeachment, se configurar um quadro do Senado resolver, concluir satisfatoriamente como quer a maioria da população, aí a gente não vai ter dois movimentos assim divididos. Vai ter um, se notar que vai cumprir mesmo com o impeachment, aqueles que acreditam que o Senado vai cumprir não vão para a rua cobrar do Senado, mas aqueles que não ficarem satisfeitos com a decisão podem ir às ruas. Tanto os que, se o Senado não caçar, quanto aqueles que, se o Senado caçar, eles vão reagir
E isso é natural, e isso é democrático, e isso fortalece a democracia. Esses movimentos eu vejo e tenho visto, principalmente os mais recentes, tem os black blocs, aquelas confusões todas, eu vejo como algo salutar para esse processo de redefinição de um modelo democrático aqui no país.